Mensageiras do amor. Elas são autênticas representantes da bondade e da misericórdia. Suas atitudes se aproximam do amor divino. Sejam elas sanguíneas, adotivas, desvelam-se, doam seus corpos, sua saúde e, se necessário, a própria vida. A partir de um momento mágico, deixam de usar o pronome eu e passam a dar inegociável prioridade aos que dela dependem e que se tornam as coisas mais importantes de suas vidas. O caro amigo e amiga já deduziram que estamos falando da maternidade, que nem sempre é vivenciada com róseas venturas e sim também, às vezes, com amargas renúncias. Queremos começar a nossa conversa falando sobre a mãe de Paulo. Numa reunião no plano espiritual, da qual participava André Luiz, uma senhora triste levantou-se da assembleia e dirigiu-se ao dirigente. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, visito-o nas trevas. Não me vê, nem me escuta. Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, ele continua autoritário e orgulhoso. O dirigente explicou a André Luiz que aquela mulher tratava-se de uma mãe aflita, que possuía excelentes qualidades morais, mas não soubera orientar o sentimento materno em relação a Paulo, que recebera dela ideias de superioridade que se fixaram em sua mente. Isso facilitou o surgimento de acessos de rebeldia e brutalidade. Ele encontrava-se agora em regiões tenebrosas do plano espiritual. A desventurada senhora, sentindo-se responsável pelos enganos que arruinaram a vida do filho, estava se esforçando para recuperá-lo. Diante da inquirição de André Luiz a respeito do futuro dos dois, respondeu o mentor: nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação num círculo muito pobre, recebendo aí, quando for novamente uma mulher jovem, desprotegida, aquele mesmo filho que ela complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á, na carência de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. Nossa, e se ambos perderem a batalha? Perguntou André Luiz. De certo, regressarão a estes planos em piores condições, junto dos precipícios que nos circundam. Cada um de nós, espíritos endividados, em renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma reste do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que criou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidades de ascensão até ele, voltamos ao inferno que nos fascina a retaguarda, o nosso passado. Vamos contar agora a história da mãe de Roberto. Dona Dolfina não soube educar Roberto, enchera-o de mimos e ele cresceu sem freios ou disciplina. Com isso, tornou-se o filho um indolente, cheio de vícios, com poucas possibilidades de se corrigir. Religiosa, Dona Dolfina jamais cessava de orar, pedindo aos santos de sua devoção que implantassem um pouco de juízo na cabeça de Roberto. A dor costuma ser o remédio para os incautos. De repente,
Roberto passou a apresentar distrofia muscular progressiva, que de uma certa forma amenizou o seu comportamento descontrolado. Como sempre, a Delfina socorreu o filho Roberto. Recorreu ao tratamento fisioterápico, às terapias medicamentosas e genéticas, aos corticoides, à gentamicina, à creatina e à homeopatia. E o amor de mãe, mais uma vez funcionou e colocou o Roberto em pé. A lição valeu? O aviso da natureza foi captado? A dor cumpriu sua missão? Infelizmente, não. Após a cura, a mãe generosa começou a desiludir-se com o filho. Ele se transformou em outra criatura, distanciada da oração, da religião e do trabalho. Em 10 meses, mudou-se completamente para transformar-se num desonesto malandro, que se dava muito bem com as bebidas e com as noitadas alegres. Certa noite, ao repudiar violentamente as repreensões maternas, Roberto agrediu a pobre genitora de forma covarde e rebelde. Foi então que Dona Delfina voltou a orar. Senhor de infinita bondade, meu filho tornou-se um monstro. Modifica-lhe a rota desventurada. Faça-se a tua vontade, Senhor. De repente, intensa luminosidade espiritual resplandeceu sobre aquela cabeça venerável em forma de nova bênção do alto. Para a surpresa de todos, no dia seguinte, Roberto voltou a apresentar a distrofia muscular progressiva, agressiva e incontrolável, desta vez de forma irreversível. Queremos lhes contar agora a história da mãe de Gregório. Um lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Revestida de luz, a mensageira surgiu, irradiando de seus olhos doce magnetismo santificante. Assim, André Luiz, no livro Libertação, descreve a aproximação de Matilde, que vinha buscar ajuda para seu filho Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência de Gregório. Impressionado pelos imensos recursos do poder, no passado distante, Gregório cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se, depois da morte, em oprimir ignorantes e infelizes. Ele é chefe de uma condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Matilde desceu das esferas rutilantes de altas moradas do plano espiritual para buscar socorro para o filho Gregório, que havia se iludido com os transitórios poderes das trevas. A partir do seu apelo, André Luiz ingressou em caravana que enveredou pelos domínios infernais. Lá desenvolveu, com seus companheiros de jornada, intenso trabalho de recuperação para resgatar Gregório e levá-lo ao regaço materno. Até onde vai o amor de uma mãe? Esquecendo-se de si mesma e da posição em que se encontrava em regiões superiores, seu objetivo foi voltar aos planos terrestres,
a fim de receber novamente Gregório e reeducá-lo com as cores da disciplina e da bondade. Ela renunciou aos páramos celestiais por amor ao seu filho. Nós trouxemos neste momento, até aqui, amigos espectadores, breves linhas que talvez sirvam para motivá-lo à leitura da monumental obra Libertação, de André Luiz, com o desenrolar da história de Gregório e sua mãe. Além de destacar o amor de Matilde, trazemos aqui o apelo para que o caro amigo e amiga que estão me acompanhando se debrucem na história completa desses personagens. Ela traz a epopeia de mentores que se dedicam a salvar espíritos empolgados com o mal, com o egoísmo e com a tirania, para que tomem consciência do imperativo do bem que deve nortear os caminhos de todos os filhos de Deus. Quero lhes trazer agora uma nova informação que eu encontrei no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Uma das mais importantes revelações de André Luiz foi a existência de um instituto especializado no planejamento das novas encarnações. Considerando a existência de milhões de criaturas que necessitam de aperfeiçoamento nos vários setores do sentimento, esse departamento de planejamento de novas encarnações tem por objetivo adequar as experiências que lhes permitirão as aquisições mais indicadas para a iluminação íntima. Nesse contexto, destacaram-se as minuciosas providências que tiveram por alvo o retorno de Segismundo. Segismundo iria voltar à arena terrestre. Ele iria reencarnar no lar de Adelino, que fora sua vítima numa existência anterior. Daí, a necessidade de cuidadoso trabalho preparatório, pois portava desequilíbrios em face das necessidades de regresso à carne. Raquel, a futura mãe de Segismundo, imediatamente se predispôs à maternidade nobre. Quando ela e Adelino voltaram à crosta terrestre, eles prometeram o seu amparo fraterno que abriria as portas físicas para Segismundo. No sagrado momento da concepção, a mãe de Raquel a ela se dirigiu, aconselhando a filha: o coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Nesse momento em que a mãe de Raquel, a futura avó de Segismundo, mandou raios luminosos que se derramaram sobre a filha Raquel como se fossem uma coroa sublime, sustentada por espíritos superiores e que repousaram sobre a sua fronte. Foi quando a futura mãezinha recebeu o futuro reencarnante em seus braços, apertando-o de encontro ao coração. Raquel acordou daquele desdobramento em forma de sonho, experimentando doce ventura. Nossa, será que serei mãe novamente, pela segunda vez? Essa ideia trouxe a Raquel uma deliciosa alegria. A partir daí, teria que vencer as etapas, com esforço de adaptação, com ligeiras indisposições nos dias que se seguiriam. Ela aceitou a tarefa maternal com decisão e obediência construtiva, recebendo Segismundo em seu organismo perispiritual, mobilizando os poderes naturais de sua mente. Os sacrifícios de Raquel
maternais se iniciaram muito antes do nascimento do futuro filho. Em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões que ela e o filho faziam ao lado dos afetos do plano espiritual. Rara a noite em que não vinham espíritos ligados a Segismundo velar pela harmonia da sua nova encarnação, prestando à casa, aos pais e ao próprio Segismundo os mais variados auxílios. Na véspera do nascimento daquela nova forma física de Segismundo, André e seu orientador lá compareceram para cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que se pôde sentir mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo finalmente renascia. Assim se manifestou o assistente espiritual. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo aos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Como vemos, caros irmãos, a nossa vida, a nossa encarnação, a aquisição de um novo corpo físico passa por um processo meticuloso de generosidade dos mentores maiores, fiéis representantes da vontade de Deus na Terra. Por isso que nós costumamos dizer que durante a gestação e durante os primeiros anos da criança, ela sempre conta com uma proteção especial. O espírito mentor fica ao lado dela o tempo todo, para só depois dos 7 anos ele afastar-se um pouco para que aquela criança possa prosseguir num processo de liberdade vigiada. Quero lhes trazer agora um pouco da vida do próprio André Luiz. Depois de ser resgatado e socorrido por Clarencio e Lísias, André Luiz, mais forte e lúcido, desabafou: na terra, sempre contei com a abnegação maternal, mas minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Sua mãe? Esclareceu Lísias, surpreso. O tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda para cá. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, o seu corpo, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente. O mentor não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. E onde está minha mãe? Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Ah, ela não vive em nosso lar, André. Habita em esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Um dia, contudo, Lísias chamou André Luiz radiante. Adivinhe quem chegou à sua procura? Ah, aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não enganavam André Luiz. Minha mãe! Minha mãe! Com efeito, olhos arregalados de alegria, André viu a mãe entrar de braços estendidos. Nunca saberemos, meu filho, agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação! Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Oh, minha mãe! Exclamou André Luiz. Como deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação! Ela esboçou um sorriso e disse: ah, meu filho, a esfera elevada
requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Tempos mais tarde, vendo a preocupação com seu pai e com suas irmãs, André Luiz percebeu que sua mãe se preparava abnegadamente para a volta à Terra, a fim de socorrê-los em nova encarnação. Alguma coisa fazia André Luiz sentir que a sua mãe não se demoraria muito tempo ao seu lado. Ela iria proteger, conduzir o amor da sua vida anterior, o pai de André Luiz e as duas criaturas nas quais ele havia se ligado. Chegamos quase ao final da nossa conversa para falar de uma mãe muito especial. Maria, a mãe de Jesus, é a personagem mais reverenciada do Evangelho. É também das mais misteriosas, em virtude da precariedade de informações a seu respeito. Após o nascimento de Jesus, são minguadas as intervenções de Maria. Na adolescência do menino, uma visita ao templo, nas bodas de Caná, em que ocorreu a transformação da água em vinho, diante da cruz, quando Jesus a confiou aos cuidados do apóstolo João e no cenáculo com os discípulos. Na Idade Média, Maria chegou a ser mais cultuada pelos fiéis do que o próprio filho Jesus, em louvor à sensibilidade de um coração feminino que foi capaz de tudo favorecer sem nada exigir. O evangelista Mateus assim se pronunciou depois que Jesus fizera uma pregação em Nazaré. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Na Revista Espírita de janeiro de 1862, Allan Kardec refere-se a Maria respeitosamente, considerando-a imaculada, não sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente. Deus enviou um espírito puro, não pertencente à raça culpada e exilada, para se encarnar sobre a terra e nela cumprir essa augusta missão. Do mesmo modo que de tempos em tempos envia espíritos superiores para nela se encarnarem, para darem um impulso ao progresso e apressar o seu adiantamento, esses espíritos são, sobre a terra, como o venerável pastor, que vai moralizar os condenados em sua prisão e mostrar-lhes o caminho da salvação. O comportamento de Maria, sua humildade, sua obediência às orientações espirituais que recebia, sua fortaleza de ânimo diante dos sofrimentos impostos a Jesus, tudo isso nos dá notícia de que se tratava de um espírito superior, não vinculado aos compromissos kármicos da raça adâmica. Natural, portanto, que reverenciemos a Mãe de Jesus como uma das grandes figuras da humanidade. Devemos ver nela a nossa mãe espiritual, dedicada, atenciosa, que nos ouve e envia seus prepostos para nos ajudar nos momentos difíceis, sempre que recorremos à sua bondade com a sintonia do coração. Ressalte-se que muitos problemas, muitas dores, muitos desvios evitaremos se, observando o exemplo de Maria, soubermos acatar os desígnios divinos nos momentos decisivos de nossa vida, proclamando intimamente: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Consideremos as palavras nesse final, as palavras de Emmanuel. Ele oferece carinhosas e providenciais palavras sobre a maternidade. Destaca o nobre mentor
no seu livro Religião dos Espíritos, que podem surgir malfeitores, crianças problema, jovens transviados, doentes agoniados, criminosos, ateus, intolerantes e alienados mentais. Deus proverá, mandando à terra exércitos de salvadores na figura de professores, cientistas, juízes, sacerdotes e missionários da fé para socorrê-los. Acima de tudo, porém, brilharão nas trevas da vida as figuras das mães, transformadas em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem nas tenebrosidades dos abismos. Se te encontras assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. Emmanuel, que Jesus possa continuar nos abençoando. Boa noite a todos. Meu nome é Ângela Cristina e mais uma vez demonstro aqui a minha alegria de estar nessa casa, no Centro Espírita Amor e Caridade, para que possamos conversar um pouquinho e refletirmos sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Nós trazemos hoje para nosso estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25. O capítulo é intitulado Buscai e Achareis. É um capítulo relativamente curto, pequeno, com uma grandiosidade sem fim. Temos 3 itens a ser trabalhados neste capítulo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, e não vos inquieteis pela posse do ouro. Para o nosso estudo de hoje, nós vamos focar em ajuda-te e o céu te ajudará. Nós vamos ver que no início desse capítulo é trazida uma palavra de Jesus no Sermão da Montanha. Foi quando ele disse o seguinte, trazido para nós por São Mateus, né, aqui no capítulo 7, lembrando que as bem-aventuranças foram faladas no Sermão da Montanha. E São Mateus traz para nós, no início do capítulo 5 até o capítulo 7. E o que nós vamos tratar dessa fala do Cristo hoje está no capítulo 7, quando é falado sobre a perseverança da oração. Então Jesus nos fala, pede e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, se lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Lembrando de novo sobre a perseverança da oração. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala do princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. E para falar da lei do trabalho e da lei do progresso, eu convido a vocês
a pensar comigo, a refletir e a voltarmos a duas questões do nosso Livro dos Espíritos, também nos trazido pelo tão querido Allan Kardec. Nós temos aqui, no capítulo 3, a lei do trabalho. É feita uma pergunta aos espíritos, né? A pergunta de número 675, 674, nós vamos tratar também. É feito duas perguntas sobre o trabalho aos espíritos. Kardec diz o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O que vocês acham? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E o que isso tem a ver com ajuda-te? Que o céu te ajudará. Os espíritos, essa observação é minha, né? O que essa pergunta, vou repetir a pergunta. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho é uma lei natural. Na pergunta 675, Kardec diz o seguinte: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Depois, mencionado aqui no Evangelho sobre o progresso, nós vamos também ter no capítulo 8 a lei do progresso, que é recomendada a leitura e o estudo. Por quê? Porque assim nós estamos falando de desenvolvimento. Nós estamos falando de progresso, nós vamos falar de evolução. E qual é o nosso principal objetivo aqui na Terra? Qual é o nosso principal objetivo nessa passagem aqui? É o desenvolvimento, a evolução do nosso espírito. E não conseguiremos tal feito se nós não trabalharmos, não nos desenvolvermos, tanto na inteligência intelectual quanto na inteligência moral. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dessa leitura que nos traz Kardec, ele fala que na infância da humanidade não era muita preocupação ainda, né? Era muita cuidado, muita busca pela alimentação e pela preservação. Com o tempo, isso vai mudando e Deus coloca, né, um desejo incessante em todos nós de melhorar cada dia mais. Isso está dentro de nós, faz parte de nós. Então, com o tempo, a humanidade foi entendendo, e entende-se, que buscar o alimento material, e em seguida é importante, né? É preciso buscar o alimento espiritual. E assim, o homem, né? Só assim o homem passaria, a humanidade passa da selvageria à civilização. Lembrando, eu quero voltar aqui à pergunta 675 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? Os espíritos respondem que não, que toda ocupação útil é trabalho. E daí, eu quero lembrar nesse instante que neste salão, há alguns anos atrás, Richard Simonetti falava-nos sobre o trabalho. E ele citou um exemplo de que
as pessoas que estavam ali sentadas ouvindo a palestra também estavam trabalhando, por se tratar de uma informação útil. De uma ocupação, me desculpa, uma ocupação útil. Então, naquela época, ali eu estava sentada e pensando, realmente, se nós estamos aqui sentados ouvindo essa palestra, é porque, de alguma forma, nós estamos buscando um acalento, um conselho, buscando um conforto, buscando uma palavra que nos ajude a nos direcionar, a direcionar nosso espírito, a direcionar, de alguma maneira, aquela situação que estaríamos vivendo naquela ocasião. Então, é uma forma de utilizar o tempo de uma maneira útil, de uma maneira onde eu esteja aprendendo. E lembrando disso, dessa fala de Richard, nós lembramos também de que ele sempre falava para nós, né, nosso saudoso amigo, querido e mestre Richard Simonetti, que também uma outra ocupação útil, uma leitura edificante, o trabalho do passe, tanto para quem está aplicando, quanto para quem está sendo receptivo no momento do passe, uma atividade assistencial, a caridade é trabalho para o espírito, é um exercício, é o que ele também chamava de atletismo espiritual, o trabalho. Então, trabalhar para o bem comum é um exercício do espírito, onde nós desenvolvemos aí as nossas virtudes e tentamos educar as nossas mazelas de repente, ter a escolha de ficar acomodado, de ficar em casa, de não ajudar ninguém. E daí, só se ajudar também não é suficiente nessa hora, se beneficiar de algo. O importante é que nós possamos também fazer, não só para nós, quanto também para nossos irmãos, porque este também é um dos maiores objetivos nosso aqui na Terra. Por misericórdia divina, né, nós temos as pré-existências e as várias encarnações. E nós devemos lembrar que tudo que nós aprendemos no passado, que nós vimos, que nós vivenciamos, fica gravado no nosso perispírito, que eu chamo de misericórdia divina, que por mais que nós achamos que não lembramos, está gravado em nós. E nós continuamos nessa caminhada em busca do nosso aperfeiçoamento, tanto material, mas principalmente o aperfeiçoamento moral. E é nesses exercícios que eu acabei de mencionar, do exercício da solidariedade, da fraternidade, da compaixão, no nosso envolvimento em situações onde nós estamos trabalhando pelo nosso próximo, é que nós estamos praticando o atletismo espiritual. Existe uma história onde, uma vez, o palestrante falando sobre isso, depois uma das pessoas que estavam no auditório chegou e disse: eu não acho que as palestras são importantes, porque eu não me lembro das palestras que eu ouvi há 10 anos atrás. Faz 10 anos que eu estou aqui ouvindo palestras. Então, o palestrante, para resumir a história, disse a ele: você se lembra do que você almoçou no domingo de Páscoa, há 10 anos atrás? O que você se alimentou na noite de Natal de 5 anos atrás? Ele falou: claro que não. Mas você alimentou o seu corpo, isso foi te dando saúde dia a dia, porque todos os dias nós alimentamos o nosso corpo, para a nossa subsistência, para o nosso fortalecimento, para a nossa saúde. E enquanto 10 anos você está no centro, ouvindo as palestras, buscando algo que lhe direcione, que lhe conforte, estando em meio a boas vibrações, próximo da espiritualidade amiga, e buscando, saindo daqui, mesmo que inconsciente, dentro do que você ouviu, colocando isso em prática lá fora, você estava e esteve durante 10 anos alimentando a sua alma. Então é nisso, meus irmãos, que também
devemos pensar e refletir sobre. Imaginem uma escola, uma faculdade. São alunos e nós estamos, E lembramos que nós estamos num planeta de provas e expiações, considerado para nossos espíritos uma escola bendita, onde nós viemos aqui para nos redimir de débitos anteriores e para melhorar, sempre aperfeiçoando principalmente as nossas virtudes. Jesus veio à Terra para nos ensinar o amor, acima de tudo. Amais uns aos outros como eu vos amei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos disse Jesus. Então, que nós possamos focar nisso. Qual é o compromisso com a vida, o compromisso que nós temos com a nossa família, no nosso local de trabalho? Nós estamos tentando fazer o melhor que podemos onde nós estamos? Estamos colocando consciência no momento presente onde nós estamos? Sim, porque o nosso futuro, todos nós pretendemos a felicidade futura. Ninguém pretende ser triste ou ter infelicidades. Todos nós pretendemos um dia ser felizes. E o que nós estamos fazendo para isso? Lembrando que o estudo de hoje é ajuda-te e o céu te ajudará. O que nós queremos realmente para o nosso futuro? O que nós estamos fazendo hoje para melhorar de alguma forma, para nos ajudar, para que o céu nos ajude? No final do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso dizer que Jesus nos dá uma receita com as suas palavras e Kardec vem traduzir essa receita para nós aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus diz, essas palavras que Jesus disse no Sermão da Montanha, trazida a nós por Mateus, que eu li no início do nosso estudo, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. No final do capítulo, Kardec diz o seguinte, as palavras de Jesus significam, eu estou chamando isso de receita, o que significa o que Jesus nos disse? E está muito bem explicado. Pede a luz que deve clarear o vosso caminho e ela será dada. Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos a solução para o problema. Nós pedimos para que aquela nossa carga se torne mais leve. Mas nós devemos pensar que aquela prova ou aquela expiação, ela vem justamente para que nós possamos nos redimir de débito anterior, para que nós possamos aprender alguma lição em cima daquela situação, que nós possamos pedir luz para esse entendimento. E pedindo luz para clarear esse caminho que eu devo trilhar, sim, essa luz lhe será dada. É isso. O Evangelho ainda diz o seguinte, pede a força para resistir ao mal e a tereis. Não peça para tirar o mal, que peçamos a força para lidar com esse mal. E tereis, é uma afirmação. Pede a assistência aos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como os anjos de Tobias, lhes servirão de guias. Pede a assistência aos bons espíritos, em nossas preces, em nossas orações. Que nós possamos pedir a luz, que nós possamos pedir a força, que nós possamos pedir a assistência da espiritualidade amiga. Pede bons conselhos e não serão jamais recusados. É tão evidente quando nós fazemos uma prece de todo o coração e nos vem a inspiração, a intuição.
para o caminho a seguir. E ainda diz o Evangelho: batei à nossa porta, e ela vos será aberta. É isso que Jesus quis dizer. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogâncias. Kardec nos explica, é isso que Jesus quis dizer. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis são a punição do vosso orgulho. Então, pede com sinceridade. Lembremos agora dos momentos em que nós paramos à noite ou de manhã, ou qualquer horário que seja, para fazer uma oração, para dirigir o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso Mestre. Que nós possamos fazer isso com sinceridade, com a sinceridade do nosso coração. Que podemos fazer isso sem mágoas, que possamos fazer isso com fé, com sentimento de verdade. Lembrando que Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, conhece o que é necessário passarmos para que possamos melhorar, para que possamos nos redimir. Então, que nós tenhamos também inteligência para pedir. Lembrando que depois que Jesus termina o Sermão da Montanha, ele desce da montanha, ele estava sendo seguido por muitas e muitas pessoas. E vem uma pessoa e pede para que ele o cure. E Jesus, vendo que essa pessoa estava de coração limpo e sabia o que estava pedindo, ele o curou. Então, que em nossos pedidos também, nós saibamos o que estamos pedindo e em que isso será útil, que nós possamos pedir luz para o caminho, que nós possamos pedir força, não que tire os problemas, que nós possamos ter inteligência para tirar as lições daquele problema, que possamos ser gratos em todas as situações. Paulo já nos dizia, né? Em tudo dai graças. Então, nós temos que fazer as orações dessa maneira, porque já também dizia Richard, né, que a nossa oração ganhará as alturas se nós tivermos o coração limpo de mágoas, de ressentimentos, de lamentações. Que sejamos humildes para pedir e reconhecer que que precisamos da ajuda, que somos filhos de Deus, que somos muito amados. Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma sugestão de leitura, e aqui no livro Luzes no Caminho, de Richard Simonetti, a quem hoje eu estou lembrando muitas vezes, até porque é nosso mestre, nosso professor, e também nesse salão em que ele esteve muitas e muitas vezes durante aí toda a sua vida. Neste livro de Richard, Luzes no Caminho, há um capítulo que chama Ajudar-se. Neste capítulo, ele conta a história que é uma história também atribuída a Esopo, a história de um carroceiro que conduzia pesada carga. Em dado momento, a carroça atolou num solo instável. A carroça atolou. E ele não conseguia tirar. Os cavalos não podiam movê-la dali. Olhando ao redor, notou a presença de Hércules, o herói grego, e, confiante, pediu-lhe auxílio. Estava diante de um filho dos deuses, o homem mais forte do mundo, e ele pensou que receberia ajuda. Para sua surpresa, ouviu uma reprimenda. Faça força, empurre, estimule o cavalo. Se você não se dispuser a ajudar-se, não espere que eu o faça. Certamente, Richard diz, nós conhecemos outras versões dessa história, né? E sempre enfatizando o óbvio, que é, diante das dificuldades e problemas, é preciso fazer a nossa parte, se esperamos pela ajuda do céu.
Então, que possamos ser firmes, resistentes na nossa fé. E façamos e nos movimentemos para que nós possamos progredir, para que nós possamos aprender com tudo que nos é apresentado na nossa atual existência, para todas as situações que nos são dadas por misericórdia divina, que nos são dadas para que possamos vivenciá-las, conviver, ter as nossas relações, praticar os nossos exercícios de inteligência intelectual e inteligência também moral. Luzes no Caminho nos traz muitos artigos que também vão nos ajudar nisso. E para finalizar o nosso estudo, nós chegamos aqui ao final da leitura do capítulo Ajuda-te e o céu te ajudará, e como eu disse, nos lembra da importância e da nossa perseverança na oração, dos nossos sentimentos na oração. Lembrando que orar também é utilizar o tempo útil. E se ouvir uma palestra, receber um passe, aplicar um passe, tratar o outro como gostaríamos de ser tratado, também é trabalho? Então, orar também o é. Um trabalho que exercita a evolução do nosso espírito. Nós pensamos que a caridade para conosco, também é importante, que nós possamos reservar esse tempo. E, é óbvio, para com o próximo. A caridade é um trabalho, é um exercício do amor, é o amor em movimento. E o amor em movimento é progresso para o nosso espírito, é o amor que nós colocamos a serviço do Cristo e a nosso serviço. Ajuda-te e o céu te ajudará. Contava-nos Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que é um palestrante que já está desencarnado, que nós todos, acredito que conhecemos. Eu tive o prazer de vê-lo 2 vezes, quando eu tinha 6 anos de idade, depois mais ou menos aos 16 anos de idade, eu morava, minha cidade natal é vizinha à cidade natal de Jerônimo Mendonça, em Ituiutaba, Minas Gerais. Jerônimo nos contava uma história que havia uma menina na estrada, próximo a uma fazenda, fazendo uma oração fervorosamente. Então o fazendeiro a cavalo parou e falou: menina, o que fazes aí? Ela falou: estou orando pela minha mãe, ela está doente. E ele logo disse: vamos até lá, eu quero ver se eu posso ajudar de alguma maneira. E ele falou: menina, mas para com isso, você fica orando, pedindo a Deus, Deus não vai descer aqui e ajudá-la. Eu estou aqui para te ajudar. E foi até onde estava a sua mãe. E ele fez, sim, tudo o que ele podia para ajudá-la, ele providenciou remédios e deixou todos de maneira mais confortável e atendidos. E passando de novo depois pela estrada, esse mesmo cavaleiro, esse mesmo fazendeiro, passou e viu de novo a menina orando, mais uma vez. E esse homem disse a ela: menina, o que fazes aí de novo? Você está orando? Ela disse: eu estou orando. Ele falou: mas você está orando a Deus de novo. Quem veio aqui e te ajudou fui eu. E você continua orando a Deus? E ela disse: Senhor, eu estou aqui orando a Deus, fazendo a minha prece para agradecer ter enviado o Senhor nas nossas vidas e até a nossa casa. E hoje eu agradeço ainda mais porque minha mãe está curada. Então, que essa história nos sirva de exemplo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Que ela nos traga o verdadeiro sentido da oração e que também o verdadeiro sentido de quando recebemos, que nós sejamos gratos e entendedores e conscientes de que nossas preces são ouvidas e que nós temos que nos movimentar, fazer a nossa parte, para que possamos também ser ouvidos e sermos ajudados e nos tornemos mais fortes a cada dia. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez.
Eu agradeço essa oportunidade e peço que Jesus, nosso Mestre, esteja em nossos corações e que Deus nos abençoe hoje e sempre.